Enviamos energia reiki para o planeta, enviamos energia reiki para situações pessoais, fizemos o reju de cura, né? As pessoas, lógico, têm o livre-arbítrio, são livres, né? Nosso grupo já vai para 160 pessoas, é bastante gente. Tivemos 2 pessoas, questões diferentes, né? Elas saíram do grupo de estudos Mikao Sui e perceberam a diferença, assim, de ter e não ter o envio dessa energia toda quarta-feira, o reju de cura. Pediram para voltar. Elas sentiram a diferença na qualidade de sono, no funcionamento do corpo, né? Então, só esse reju de cura, que é o item 7, já justifica a pessoa, porque sem saúde ninguém faz nada. Ninguém trabalha, ninguém viaja, ninguém estuda, ninguém se diverte. Saúde é a coisa mais importante, né? Então, nós vamos agora para a explicação da mensagem espiritual do poema, de número 46, que é o item 8. E daqui a pouco nós vamos ler o poema na página 212 desse livro aqui, ao final. Em geral, eu esqueço de ler. Aí sempre alguém me lembra, né? Então, vamos lá. Eu vou ler rapidamente o poema. O poema ele é muito simples, porque o imperador é aquele que está ali. Aquele é um quadro original dele. Tá? Pintado por um artesão há 15 anos atrás. Não, 20 anos atrás. Aí eu botei um vidro ali antirreflexo para protegê-lo. Né? E, inclusive, está aqui no livro. Essa imagem aqui, que está no livro aqui, na orelha do livro. Eu estou mostrando o quadro original, ele está aqui na sala. Os poemas tinham que ter, Misako, 31 ideogramas. Vocês que têm raízes, caracteres. Só que são ideogramas que os japoneses atuais não sabem ler. Porque de 1945 para cá mudou a maneira de escrever. Então, são ideogramas muito antigos, de antes da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha, que vieram da China, tem mais de 2.000 anos, 2.400 anos, da dinastia Han. É que aqui está a Misako, ela chegou agora, ela também é filha de imigrantes japoneses. Ela é mestre de reiki, está ali. Ela fala japonês também, por isso que eu estou olhando para ela. Então, vem da dinastia Han, 2.800 anos atrás. Mestre Johnny conhece mais coisa do Japão do que nós. Não, imagina, imagina. Então, o imperador ele tinha que pegar 31 daqueles pela numerologia, para dar 4, e colocar uma mensagem espiritual. Ele escreveu 100.000, não é 100 não, 100.000 poemas. Ele entrava em transe, igual o Chico Xavier, e escrevia. Então, o poema ele é muito enxuto, só que dentro dele tem uma magia, tem uma mensagem espiritual. E coube a nós desvendarmos isso, né? Bom, o poema é o seguinte, ventilador. Todo poema tem um título, né? Ventilador. Aí, no calor do meio-dia, porque na época do imperador foi a época que inventaram o ventilador, não existia ar-condicionado, e era caríssimo, né? E o Japão ele tem uma particularidade. No verão, nem o japonês aguenta o Japão. Essa aqui, vocês moraram lá? Tanto ela morou, né? A Michiko que morou. Quando vai, vamos visitar o Japão, vamos passear, fazer turismo, não vai no verão, que é pior do que Manaus. Agora, a primavera é linda, úmido, né? Úmido. Aí, na época da primavera, tem as sakuras, que é muito lindo. O outono, Deus jogou tinta nas montanhas, fica tudo amarelo e vermelho. O inverno é gelado, mas fica bonito a neve, entendeu? Nos pinheiros, né, nos telhados. Então, é muito bonito o Japão. São belezas, mas o verão é muito quente. E, lógico, né? O imperador estava lá, ele passa... um calor úmido, né? A pessoa nem transpira. Aí, ele diz o seguinte, no calor do meio-dia, quer dizer, o horário mais quente ainda, verão e o... Vens visitar-me. Entendeu? Quer dizer, uma pessoa veio visitar o imperador meio-dia, naquele sol quente.
Aí o imperador reconheceu o esforço, porque é muito quente, o pessoal desmaia, de tanto calor desmaia na rua. Aí ele fala assim: deixa-me, ao menos, pegar o ventilador, quer dizer, retribuir, fazer o mínimo para refrescar ele. E o ventilador fazia um ventinho dirigido, era um ventilador só. E ninguém chegava perto do imperador, com medo de agredir ele. Mas aí ele chamou o visitante, ele reconheceu o esforço daquela pessoa e chamou ele. A Ana Paula, que trabalha conosco, ela sabe que no domingo passado a gente estava fazendo mala para vir para cá, que nós vamos dar aula de mestrado. E a gente estava muito sobrecarregado. E um aluno de nível 1 fez online em outubro do ano passado, manda para mim uma mensagem perguntando se eu estava bem. Eu levei tantos meses, quase um ano que ele não escrevia. Falei, estou bem. O senhor está em São Lourenço? Falei, estou. E eu sabia que ele é São Luís do Maranhão, quase Pará. Falou, pois é, eu estou de passagem aqui, eu queria lhe dar um abraço. Era 5 horas da tarde. E a gente correndo, fazendo mala, né? E eu, ocupado, falei, mas ele vem de tão longe para me dar um abraço, como é que o imperador recebeu lá os... Ainda tem o poema 30, que era o Visitante na Neve, não sei se vocês vão lembrar, depois vocês olhem aí, que o sujeito veio no meio da nevasca visitar o imperador, visitante da neve. O imperador chamou ele para perto da lareira. Foram 2 visitas que ele teve. Falei, nossa, se eu não receber esse visitante, o imperador vai ficar com raiva de mim, que eu ensino os poemas e não... Aí falei, vem lanchar aqui com a gente. Aí Rita saiu, comprou uma torta de palmito, pão de queijo, que ele é maranhense, né? Servimos um lanche para ele. Ele estava num mosteiro budista que eu nem sabia, tem 3 monges lá. 3 monges? Morando no mosteiro. E receberam ele. Aí eu fui dar carona, conheci o mosteiro, né? Então, isso aconteceu comigo. Esses poemas, eles nos transformam. Deve ser um lugar muito energético. Sim, lá é. São Lourenço é o centro energético das 7 cidades sagradas do sul de Minas. Por isso que a Sociedade Brasileira de Eubiose... Vou pedir a Rita para botar uma foto do nosso visitante, que ela que fez a foto nos 2 grupos, tá, dos visitantes, para vocês verem o nosso visitante. Tá? Eu não chamei ele para o ventilador, que não estava tão calor, né? Eu chamei ele para comer um lanche, ele me deu um abraço, depois dei carona para ele. E eu lembrando do imperador, falei, nossa, se eu não receber esse cidadão, Jesus recebia todo mundo, né? O imperador recebeu, aí eu não recebo? Meu aluno, né? E eu estava ocupado, falei, não, mas eu preciso receber ele. Então, ele foi uma prioridade. Aí Rita serviu um lanche para ele, Rita vai botar uma foto aí, tá? Então, assim, não adianta eu ensinar para vocês os poemas e eu não dar exemplo para vocês. A Ana Paula chegou na segunda-feira e Rita falou que nós tínhamos recebido um visitante. Inesperado, apareceu lá, sabe? Bom, então, olha, no calor do meio-dia, vens visitar-me, deixa ao menos pegar o ventilador. Então, o que o imperador sentiu? Ele reconheceu o esforço e ele sentiu gratidão. Concorda comigo? Uhum. Então, a mensagem positiva é o reconhecimento e a gratidão. Só que toda mensagem não tem um lado antagônico, o outro lado. A gente já não está fazendo os 2 lados, né? Então, a mensagem negativa, contrária, antagônica, né? Se a mensagem é positiva, o outro lado é o negativo. É uma pilha, o positivo e o negativo. É o quê? É você ignorar. O sujeito sai lá do Maranhão, de São Luís do Maranhão, vem me dar um abraço e eu faço de conta que não é comigo. Pegou avião, imagina, pousou em São Paulo, pegou ônibus, foi para o mosteiro, e eu ignoro ele. Então, a mensagem contrária é você não reconhecer, você ignorar. E aí, se você ignora, você não tem gratidão. Aí vem o quê? Como consequência, ingratidão. Então, a gente vai analisar o poema sobre 2 aspectos, a gratidão e a ingratidão. Eu começo sempre com a citação de Isaac Newton, né, que foi uma figura-chave da Revolução Científica. Em 2027 vai fazer 300 anos que ele morreu, tá? Nasceu e morreu no Reino Unido, era britânico. Meu avô adorava esse cientista, né? Eu já sou mais ligado ao Einstein. Mas essa citação dele, né,
que ele pôde ver mais longe porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então, ele não venceu sozinho as 3 leis de Newton, ele se apoiou. E eu também, os meus gigantes, né? Jesus, Buda, João Paulo II, Chico Xavier, essa turma toda, Gandhi, né? E quantos, Nossa Senhora, e quantos gigantes que a gente, Mikao Sui, que a gente se apoia, né? Muitos, são muitos. Masaru Emoto, tá? Mokichi Okada, e tantos japoneses que nos ensinam tantas coisas boas, né? Então, ele falou que se ele viu mais longe, é porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então, o que eu faço? Eu trago um monte de gigantes, pessoas que já desencarnaram, para mostrar para vocês que o imperador não estava louco. E que Mikao Sui também não estava louco de selecionar esse poema. Um monte de gigante para explicar para a gente. Eu começo com uma citação minha, eu boto toda semana que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, que eu trago muito cientista, e coloco uma imagem de dualidade, que é mostrando uma árvore com luz na sombra, né? E explicando que a dualidade são 2 perspectivas diferentes da mesma realidade. O dia e a noite. Está dentro do dia. Tá? Polo Norte e o Polo Sul. Está dentro do mesmo planeta. A pilha. O lado positivo e o negativo. Tá bom? Aí eu coloquei para vocês esse primeiro gigante, que foi Jigoro Kano, que ele fundou o judô. Ele é contemporâneo de Mikao Sui, fundador, só que ele foi o presidente, o reitor da Escola Normal Superior de Tóquio, até 1920. Mikao Sui descobriu o reiki em 1922, né? E ele recebeu várias condecorações do imperador, que ele falou que a dualidade, o bem e o mal, tá? O positivo e o negativo, a dualidade. Nós estamos analisando o poema dentro de uma dualidade, os 2 lados. A dualidade é a condição da vida, sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Se todo mundo fosse bonzinho, não tinha virtude nenhuma. Tem que ter o ruim. Ó, fulano é bom. Por quê? Porque tem aquele que é ruim. Mas se todo mundo é bom, ninguém é bom, porque todo mundo é igual. Se está sempre frio, está sempre igual. Então não está frio. Mas como faz calor, hoje está frio, hoje está calor. Entenderam? Aí eu trouxe para vocês pela primeira vez um outro gigante que falou de dualidade, que foi Victor Hugo, né? Nasceu e morreu na França, né? Foi um romancista e foi um poeta. Eu trago sempre poetas. O imperador era um poeta. Que o poeta ele se liga a Deus. O escritor ele se faz. O orador, você que conviveu com tantos oradores na maçonaria, o sujeito aprende, não tem livro de oratória? O orador se faz, o escritor, o poeta nasce feito. Ele já vem carimbado por Deus, ele escuta Deus. Os poetas, né? Então, ele escreveu algumas obras como Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Os Miseráveis, né? Muitas outras obras. E Victor Hugo deixou para a gente. Ele morreu em 1885. O imperador já tinha aí 28 anos. O imperador nasceu em 1857. Mikao Sui já era vivo aqui também. Mikao Sui tinha 20 anos. Quando nasceu, quando morreu, né? Quando morreu Victor Hugo. Então, Victor Hugo falou assim: graças à sombra, apreciamos a luz. Pô, se fosse sempre luz, você não ia perceber. Então, tem que ter a sombra. Olha o que ele falou, que graças à sombra, apreciamos a luz. E graças ao vício, admiramos a virtude. Se todo mundo fosse trabalhador, essa aqui trabalha pra caramba. Trabalhadeira, né? Mas se todo mundo não tivesse preguiçoso, eu não ia ter notado isso em você. Eu tive umas pessoas preguiçosas trabalhando comigo. Entendeu? Aí, quando a pessoa trabalha, a gente percebe. Agora, se todo mundo é trabalhador, dedicado, você não percebe. Todo mundo é igual. Entendeu? Então, graças ao vício... Pois é. Então, pessoal, aí eu sempre começo pela Bíblia, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ingratidão, sobre ignorar. Eu começo com um provérbio, né?
que a parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, que é filho do rei Davi, rei de Israel. Diz o seguinte: a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal. Eu não fui visitado lá em São Lourenço, aí o mal, eu ignorar ele, ser ingrato. Jamais afastará o mal da sua própria casa. O que é que eu ia atrair para minha casa? Isso está em Provérbios, é Provérbios 17, 13. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua... Você atrai, lei da atração. Aí, em seguida, a pessoa coloca um cientista, que aí eu entro pelo caminho da ciência também. Eu entro pela Bíblia, um livro sagrado, até para os maçons. Pego o livro sagrado, aí vem o que é a ciência. Não é o caminho de se chegar a Deus pela razão, que é Johann Goethe. Tá? Nasceu e morreu na Alemanha em 1832. Ele foi um grande cientista na área de anatomia. Tá? Inclusive, ele era um artista também, mas ele considerava a obra científica dele muito mais importante do que a parte artística e poética, que ele também era poeta, Goethe. E ele falou o seguinte, era um gigante, ingratidão é uma forma de fraqueza. Se eu não tivesse recebido ele lá em casa, Ana, eu estaria sendo fraco. Era muito cômodo. Aí minha esposa não precisava ir lá na padaria buscar a torta de palmito, o lanche. Então, a ingratidão é uma forma de fraqueza. E olha o que esse homem falou. Jamais conheci um homem de valor que fosse ingrato. Por exemplo, Silvio Santos, né? Sim, o Silvio Santos nunca foi ingrato. Nunca. Demitia um pessoal por idade, ele mandava recontratar e pagar os dias atrasados. Cadê o fulano? Demitiram, estava velhinho, já não estava produzindo. Traga tudo, pague os atrasados e aumenta o salário. Só esperava. Agora, quando ele estava aposentando. Quando aposentava, aí sim. Mandar embora não mandava. Se demitisse antes, ele mandava recontratar, pagar o atrasado e melhorar o salário. Tá? Então, olha, eu jamais conheci um homem de valor, você que deu o exemplo dele, né? Que fosse ingrato. Aí, vamos agora para os gigantes, ombro de gigantes. Fomos na Bíblia, fomos na ciência, Goethe, e agora vamos nos gigantes. Marco Túlio Cícero. Morreu no ano de 43 a.C., mais de 2.000 anos. O maior inimigo da sociedade, não é meu inimigo nem seu, de todo mundo, é o ingrato. Aquela pessoa que não reconhece, sabe? Ele passa a ser inimigo de todos, né? E aí Martinho Lutero, que foi uma das figuras centrais da Reforma Protestante, ele brigou com a igreja porque ele foi contra a cobrança da indulgência. A igreja vendia um papel, e você pagava lá para você ir para o céu. Comprava assim, um pedacinho do céu. Aí anulava todos os seus pecados, imagina, era muito fácil. Aí pagava lá não sei quantos milhões, ia para o céu. Ele falou que não, que isso não existia. Aí a igreja brigou com ele. Ele era um monge, tá? Ele era professor de teologia, ele era um monge ligado a Santo Agostinho, ele era agostiniano. Ele falou que existem 3 cachorros perigosos, cachorro mesmo, aquele que late, au, au. 3 cachorros. Um é a ingratidão, você ajudar a pessoa e a pessoa ser ingrata. O outro, a soberba, que é o orgulho em excesso. Tá? Na ordem, não tem ninguém assim. Não, né? E a inveja. Você deve ter sido alvo, né? Esse aqui foi grão-mestre, né? Deve ter sido alvo. Entendeu? Então, e aí ele fala assim, quando mordem um desses 3 cachorros, que é ingratidão, soberba e inveja, deixam feridas profundas. Você ser alvo de ingratidão, né? De inveja, que a mordida é muito profunda, né? Isso foi Martinho Lutero. Outro gigante que eu trago para vocês, que nasceu e morreu em Portugal no ano de 1877, foi Alexandre Herculano, tá? Ele foi uma figura-chave na Europa no século XVIII. Era poeta também, tá? Foi escritor, foi historiador, foi jornalista. Alexandre Herculano, olha o que ele falou. A ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Tem um monte de pecado.
que o pior é a ingratidão. Aí aqui entro eu, né? Com uma citação minha que eu escrevi nos livros e caiu na rede aí, na internet, tá? Que eu falo sobre ingratidão nos meus livros também. Tem um dos princípios que é a da gratidão, que é: só não somos vítimas de ingratidões quando estamos em condições de oferecer favores. Você ajuda aquele parente a vida inteira, todo mês você dá uma ajuda. Aí acontece um problema, acaba teu dinheiro, fala assim: olha, daqui para frente eu não vou mais poder te ajudar. Te ajudei 20 anos, 30 anos. Aí essa pessoa pode ser ingrata contigo. Achar ruim, vir inimigo. Sabe por quê, professor? Mestra, quando a pessoa faz sempre assim, né? Porque senão a gente fica com obrigação. As pessoas incorporam. Deixa eu continuar aqui, tá? E aí, novamente, eu falando sobre ignorar, né? Eu coloquei assim, na verdade, não fui eu aqui. Aqui é um provérbio chinês. Provérbio é isso, é uma dica para você não errar. Igual os provérbios bíblicos, né? Orientações para que você tenha uma vida um caminho mais seguro. Isso é um provérbio. Olha o que os chineses falaram. Estamos falando agora de 4.000 anos, hein? Um ingrato se esquece de 1.000 refeições. Era o que você estava falando. Mas reclama de uma que não teve. Você dá 1.000 refeições, tá? E ele esquece. Tudo que você fez. Aí, quando você deixa de fazer, ele reclama. Esse é o ingrato. A tua sorte é que Caxambu não tem essas coisas. Só em São Paulo, né? Ela é de Caxambu, né? Caxambu não tem isso não, né? Aí vamos ver aí o que os gigantes falam sobre gratidão. Aí eu vou falar de Vitor Hugo, já falei sobre ele, né? Ele diz o seguinte: os infelizes são ingratos. Que a pessoa que é feliz, ela é grata. Então, o infeliz, ele é ingrato. Se o cara é ingrato, você pode ir lá que ele é infeliz. Isso faz parte da infelicidade deles. Agora, se o rei quer um caminho para a felicidade, como é que a gente vai ser ingrato? Se o rei quer uma ferramenta que faz com que a gente seja feliz, entendeu? Então, que a ingratidão faz parte da infelicidade das pessoas. E aí, Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de la Mancha, né? Nasceu e morreu na Espanha, faz 408 anos que ele morreu. Morreu em 1616, tá? É o primeiro best-seller do mundo, tá? Tirando a Bíblia, né? Foi Dom Quixote de la Mancha. Olha o que ele falou: a ingratidão é filha da soberba. Quando o cara é orgulhoso, ele se sente superior, aí ele é ingrato, tá? Outro que falou sobre a ingratidão foi Machado de Assis, que é o maior representante da literatura brasileira. Quem gosta de literatura, começa a ler os livros de Machado de Assis, né? Ele morreu faz 116 anos, em 1908. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: Machado de Assis, que é o top da literatura nossa. A ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Você tem o direito de ser ingrato? Tem. Você não tem o livre-arbítrio? Não temos? Se você tem livre-arbítrio, você pode ser ingrato. Só que é um direito que você não deve fazer uso, que você vai atrair coisa ruim para você, pela lei da atração. É um direito que a gente não deve fazer uso dele, tá? E aí eu falei sobre a ingratidão, porque eu já fui alvo de ingratidão. Alunos meus, não vou citar nomes, né, que eu ensinei, eu ensino tudo, que eu acho que reter é perecer. E o aluno chegar para mim: o senhor não tem mais nada para me ensinar? Eu falei: não. Então agora nós somos concorrentes comerciais. Eu vou abrir uma escola, agora você é meu concorrente. E vira inimigo. Aí eu vou para o Japão, aprendo uma coisa, que vocês sabem que eu vivo lá, e não chamo o sujeito para reciclar. Quantas vezes você veio reciclar aqui? Mitico, quantas vezes você veio reciclar aqui? Eu não sei contar. E eu não cobro reciclar, mais ou menos, falei. Mais de 100. Está sempre aqui. Mais de 100. Ela tem cadeira, a cadeira dela, tem a cadeira da Mitico, né? Quem não conhece a Mitico,
Está ela aqui, ó. Né, Mitico? Onde é que é a sua cadeira cativa? Festa. Então, se ela fosse ingrata, eu não ia chamar ela, o Gerson, entendeu? Sujeito. Então, eu já fui muito alvo. Aí eu escrevi uma coisa. Nunca destrua uma ponte após atravessá-la. Você poderá ter que atravessar o mesmo rio. Eu conversei com você de uma pessoa, eu sou muito grato a ela, mas ela queimou a ponte. Eu falei, essa não tem mais chance comigo. Não vou citar nomes aqui, que está sendo gravado, mas essa semana nós falamos, não falamos? De uma pessoa, né? Ela queimou a ponte, ela passou pela ponte e meteu fogo. Aí ela quis voltar, não tinha ponte. Não tinha ponte. Tá certo. É retorno, né? É. Então eu escrevi isso, olha, nunca destrua uma ponte após atravessá-la. Você pode ter que atravessar o mesmo rio. Bom, chega de falar de coisa ruim, de ingratidão, de não reconhecer. Vamos entrar no poema agora, tá? A parte positiva, porque a gente tem que falar dos dois lados. Então o poema é o seguinte, ó. Ventilador, no calor do meio-dia, vens visitar-me. Deixe-me ao menos pegar o ventilador. Ele reconheceu e expressou gratidão. Então, vamos falar de gratidão, que esse poema, ele fala da gratidão. Vamos lá. Eu coloquei para vocês, uma aluna até escreveu, tá? Um vídeo, está nos dois grupos, que eu falo sobre o termo obrigado. Arigato é um quadrado, não gira. Entendeu? Ou gratidão é trino. Arigato. Tomo arigato. Você sai do quadrado. Gozaimasu. Você sai. Então, eu vou resumir para vocês. Você vai numa padaria lá em Caxambu e compra 10 pães. Quanto é que é 10 pães lá em Caxambu? Mais ou menos. R$6. Aí você dá uma nota de 10, ele te dá 4 de troco, te dá um ticket. Você nunca comprou lá. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Você vai lá no balcão, nunca viu o pessoal, entrega o ticket, aí eles vão te dar 10 pães. O que você vai falar para ele? Obrigado, porque ele é obrigado a dar o pão, porque você pagou pelo pão. Se ela pagar os R$6 e ele nem der os pães, ela vai esquecer o princípio, vai sentir raiva, né? Lá em Minas chama queimar o fuzil, queimar no golpe. Esquecer o princípio e sentir raiva, né? Ela pagou, ele é obrigado. Então, ela recebeu os pães, ela falou obrigado. Ela está sendo educada. Ela está sendo gentil, que é um princípio. Só por hoje seja gentil. Aí eu vou perguntar para você. Você era obrigada a fazer parte do grupo de estudos? Não era. Estou falando com a Misako aqui, que eu já perguntei muito. Não era, né? Então, eu nunca vou falar para você, olha, Misako, muito obrigado por fazer parte do grupo de estudo. Eu vou falar gratidão. Porque a gratidão é a memória do coração. É o obrigado do coração. Entendeu? Eu estou sendo gentil, estou sendo educado, mas, ao mesmo tempo, eu estou saindo daquela coisa. Você não era obrigada a estar aqui. Entendeu? Então, eu resumi o vídeo, tá bom? Aí eu começo sempre pela Bíblia, né? Trouxe para vocês uma passagem que está em Tessalonicenses, que fala das cartas que o apóstolo Paulo, ele escrevia para todo mundo, né? Escreveu para os habitantes de Tessalônica. Então, está em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, capítulo 5, 18, versículo 18. Aí é uma imagem bonita. Eu botei nos grupos, tá? Você está aí acompanhando, né? Esse aqui, meu celular, não está no grupo. Está outro celular de casa. Então, me dá o número depois que eu coloco, tá? Olha o que está em Tessalonicense. Em tudo agradeça. Paulo escreveu isso. Está na Bíblia, tá? Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você. Para você agradecer. Ter gratidão, né?
E aí eu coloquei para vocês outra passagem da Bíblia que é sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler tudo, mas eu coloquei aí, tá? Está em João, capítulo 11, de 1 a 45. Eu não vou ler tudo. Eu só coloco aqui a hora que Jesus fala: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus e Lázaro, que estava morto há 6 dias, levantou. Ele usou o poder da gratidão, que é o milagre da ressurreição de Cristo. E aí eu coloco aqui para vocês uma técnica que eu gosto, eu não ensino, mas fiz o curso. A minha filha foi a primeira brasileira a escrever um livro de Ho'oponopono. Hoje tem vários, né? A Juliana, né? Ela escreveu 5 livros, inclusive ela vai falar sobre o Ho'oponopono e o Reiki no Congresso Internacional. Agora, final de semana, vai ter um congresso. E ela vai falar. E a técnica usa 4 chaves, que é sinto muito, é você reconhecer que você atraiu aquilo, me perdoe porque você atraiu aquilo. Entendeu? Te amo, porque na verdade somos todos um. Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo. E aí a 4ª chave, que é a da cura, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então a gratidão, ela tem um poder terapêutico, tanto é que a principal cura de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro, ele usou palavras de agradecimento. Aí entramos na Bíblia, qual o próximo estágio? Ciência. E aí eu trouxe Platão, mas Platão era um cientista. A primeira instituição de educação superior, a primeira universidade que formou pessoas no nível superior do Ocidente, que foi em Atenas, foi ele que fundou. Ele era um filósofo e um matemático, né? E ele morreu há 2.300 anos. Ele foi o primeiro reitor de universidade, a primeira universidade. Olha o que Platão falou, e ele era poeta também. A mente grata, aquilo que você carrega permanentemente em gratidão, é aquela que atrai para si as melhores coisas. Tudo que você reclama, você atrai. E tudo que você agradece, você atrai, pela lei da atração. Só que esse homem falou isso há 2.300 anos. Se você parar de reclamar, isso é princípio do Reiki. Só Kanshashite, que eu daqui eu a Kanshashite. Só por hoje expresse a sua gratidão. A mente grata é aquela que atrai as melhores coisas. Aí eu trago outro japonês, que morreu há 10 anos atrás. E uma das nossas alunas, a primeira aluna, tá? Que é a Ana Maria Cetrângulo, você conheceu ela, né? É. Que ele fotografava os cristais formados no gelo. Masaru Emoto, tá? Então, aqui está em espanhol, graças. Um dos cristais mais bonitos foi quando ele submeteu a água contaminada a palavras de agradecimento. Ou seja, se você vive em gratidão, você tem mais saúde. Se você começa a reclamar, 70% do teu corpo é feito de água. Se você começa a reclamar, tua saúde vai embora, tá? Então, ele foi um empresário, Masaru Emoto, foi escritor, né? Mas ele estudou isso, ele nos deixou um grande legado. Tá? Os cristais formados no gelo, submetidos a sentimentos. Aí eu trouxe um provérbio. Agora saímos da ciência, vamos entrar nos gigantes. A primeira coisa é reconhecer. O imperador não reconheceu o esforço do outro? Vamos falar em reconhecimento. Quando comer brotos de bambu, no Japão não come brotos de bambu, na China, a gente não come, a gente come macarrão aqui, né? Pizza, né? Mas aquele lá eles comem arroz e feijão. Lembre-se dos homens que os plantaram. Quando você comer brotos de bambu, lembre-se dos homens que os plantaram. Reconhecer. Você lembrar que alguém plantou aquilo. Às vezes a gente come num pãozinho, quem plantou esse trigo? Não é isso? Outra coisa com relação a reconhecimento foi Antístenes, que morreu há mais de 2.300 anos, foi um filósofo grego, né? E ele tornou-se depois discípulo de Sócrates. E ele falou o seguinte: a gratidão é a memória do coração. Quando você agradece, olha, muito grato. Gratidão. Mas é do coração. É que agora banalizou um pouco. O pessoal fala muito grato, mas, na verdade, não está saindo do coração, né? E aí eu trago para vocês Sêneca, né, que nasceu na Espanha, morreu em Roma.
há quase 2.000 anos atrás, no ano de 65 depois de Cristo. Foi um filósofo, advogado, ganhou destaque, né, nos tribunais ali. O que Sêneca falou? Quem acolhe um benefício com gratidão paga a primeira prestação da sua dívida. Para você acolher, você reconhecer o benefício. Quem acolhe um benefício, você tem que reconhecer primeiro. Aí a gratidão vem depois, você paga a primeira prestação. Outro gigante, que foi Vitor Hugo, já falei dele hoje, a gratidão é a moeda luminosa com a qual se resgatam os verdadeiros valores da vida. Quando você tem gratidão. Eu não tenho tempo de falar muito aqui, mas Ana Paula teve um episódio aí, que ela teve gratidão, abriu mão de quantos mil reais? 38 mil, né? Ela tinha gratidão por uma pessoa. Foi uma questão trabalhista, né? A pessoa não recolheu FGTS, INSS, isso é errado. Ela trabalhou anos lá. Quando ela foi ver, e ela tem que aposentar daqui a pouco, uma pessoa não recolheu. Aí o advogado já viu, né? Trabalhista, e jogou tudo lá, e ela ganhou a causa. Ela falou, não, esses 38 aqui eu não quero, não. Eu só quero que ela pague o meu INSS. Mas por que você não quer? Porque ela foi muito boa comigo. Eu achei muito bonito. Entendeu o que você fez? Você ganhou o ponto perante Deus, né? Perante nós, perante Deus, né? Com certeza alguém falou que você foi boba. Você tinha... Como é que vai abrir mão de 38? Sabe o que ia acontecer com esses 38 mil? Você ia botar num balde sem fundo. Porque você só retém o que você conquista com honestidade. Ela ia ganhar, mas aquilo não ia multiplicar. O teu dinheiro multiplica. Esses 38 não iam multiplicar. Entendeu? Aí eu falei sobre reconhecimento também. Aí está aqui uma citação minha. Saiba reconhecer o valor de tudo. Eu fico caladinho, brincando, fico olhando. E eu reconheço. Pequenas coisas, tá? Eu reconheço. Isso eu trago da minha mãe. Minha mãe me ensinou isso, tá? Rita traz da mãe dela. A mãe dela ensinou para ela. Isso é uma coisa que a gente traz assim de nascença, né? E o Reiki nos ensina isso. E outra coisa, aí eu falei sobre reconhecimento. Saiba reconhecer o valor de tudo. E eu falei também sobre gratidão. Olha aqui, isso eu que escrevi. Lamentavelmente, a gratidão para a maior parte da humanidade não passa de um desejo oculto de receber novos favores. Você ajuda a pessoa e ela fala, olha, gratidão, porque ela quer mais. Aí você ajuda e ela, gratidão, ela quer mais. Aí você para de ajudar, ela briga. Então não era gratidão. Aí eu escrevi isso aqui, que lamentavelmente a gratidão para a maior parte da humanidade não passa de um desejo oculto de receber novos favores. Vamos falar agora de reconhecimento, que já entrando no Reiki. Vamos pegar o poema e começar a trazer ele para dentro do Reiki, tá? Dos princípios do Reiki. O que os chineses falaram? Um provérbio. Um ingrato se esquece... isso aqui eu já falei. De 1000 refeições e reclama de uma que não teve. Vou apagar isso aqui. Aí eu trouxe para vocês um gigante que nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1994. Morreu não faz muito tempo, né? 30 anos. Foi um respeitado escritor e um professor. Foi pastor evangélico, mas foi um grande professor universitário. Foi William Arthur Ward. Ele escreveu o seguinte: sentir gratidão, está nos livros dele, e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Você prepara um presente, imagina, tua mãe prepara um presente para você, bem bonito, também não entrega. Adianta? Não adianta, né? É mãe e filha ali. Então, você sentir gratidão e você não expressar essa gratidão, entendeu? É você preparar o embrulho e não entregar. Esse é o reconhecimento. A gratidão é você expressar, né? Agora eu estou trazendo o poema para dentro do Reiki, tá? Então vamos ver o que os gigantes falaram. Falando de Sêneca, já falei dele hoje, morreu há quase 2000 anos. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas é a mãe de todas as outras.
Então, aquelas outras virtudes, de você ser gentil, de você fazer o trabalho com amor e honestamente, são princípios do Reiki. A mãe disso tudo é a gratidão. Isso dito por Sêneca. Que a gratidão não é apenas a mãe das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Aí Cícero, já falei dele hoje, nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Entendeu? Eu tinha dever de ser grato, ele era meu aluno, de nível 1. Se fosse de nível 2, eu recebia ele. De nível 1, não, ele é meu aluno. Não importa, entendeu? Então, nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Foi Cícero que falou isso. Aí tem um outro aqui que eu já falei deles, já falei dele para vocês. Ele morreu novo, mas naquela época as pessoas morriam com menos idade. Ele morreu com 50 anos, em 1696. Jean de la Bruyère. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Você nunca vai ser exagerado de agradecer. Rita vive agradecendo. Ela paga a conta agradecendo e abençoando. Não é isso que ela faz quando ela te paga? Deus abençoe, que se multiplique. Ela vive em gratidão, tá? Eu já conheci ela assim, né? Não sei se minha sogra está me ouvindo. Minha sogra ensinou isso para ela. E aí tem outro gigante, tá? Que foi um escritor da antiga Grécia, escreveu fábulas. Historinha de animais trazendo grandes verdades, tá? Que foi Esopo. A gratidão é a virtude das almas nobres. William Shakespeare, trago outro poeta nacional da Inglaterra, é o sujeito mais citado nas teses, né? Morreu há 408 anos atrás. Tá? William Shakespeare, ele falou que a gratidão é o único tesouro dos humildes. É isso que a gente procura no Reiki, não ser orgulhoso, não ser soberbo, ser humilde, né? E aí Francisco de Quevedo, que nasceu e morreu na Espanha, já falamos dele hoje, a gratidão é a principal parte do homem de bem. Não é isso que a gente quer no Reiki? Se tornar uma pessoa de bem? Ele fala que a principal parte da pessoa de bem é ser grato. Aí tem uma citação minha, já dentro do Reiki, sobre reconhecimento. Saiba reconhecer o esforço alheio. O sujeito não veio ver o imperador no meio-dia no calor? Ele reconheceu. Isso eu escrevi. Saiba reconhecer o esforço alheio e retribuir o carinho expressando gratidão. Embrulhou o pacote e entrega. Você tem que expressar. Eu chamei o rapaz para lanchar. E aí eu escrevi, não existe exagero na gratidão. Isso foi escrito nos livros, está na rede social. Então, eu falo sobre reconhecimento e falo sobre gratidão. São duas citações minhas. Lembre-se de que ninguém vence sozinho. Quando vocês nasceram, você só sabia chorar. Dependia da mãe para trocar fralda, para alimentar. Então, ninguém vence sozinho. Na universidade, lá, você, para ser dentista, você não dependeu dos professores? Você não venceu só, né? Tenha gratidão no coração e reconheça prontamente aqueles que os ajudaram. Eu sou muito grato a você, que me colocou numa loja que eu me identifiquei, né? Você que me colocou lá, né? Eu estava meio perdido ali, né? Não querendo retornar. Você falou, eu falei, eu quero uma loja com cabelos brancos, né? E hoje meu sobrinho está lá, o Lucas, na mesma loja. E aí eu coloquei aqui, o universo doa em abundância. Eu escrevi, tá? Isso aqui é uma citação minha. O universo doa em abundância quando você adota uma atitude de gratidão. Você começa a atrair coisas boas. Quando você para de reclamar e passa a agradecer. Agora, qual o documento que vai validar Mikao Sui trazer esse poema naquele universo de 125? Tá? Que é a tradução da inscrição talhada lá no memorial, em Tóquio, onde estão as cinzas de Mikao Sui, que está escrito lá, expresse a sua gratidão. Kansha Shite, que é um dos princípios do Reiki. Isso está na página 65 do livro, Apostilas Oficiais, e na página 129. E aí eu fiquei de dar uma colinha para vocês, não fiquei? Teve a história do Rui Barbosa. Quem é que estava na aula do Rui Barbosa? Que o ladrão não saía, você estava, né? O Rui Barbosa falou, aí o ladrão não sabia se deixava o pato ou roubava o pato.
Ele falou muito difícil. Aí eu falei, eu estou aqui há quase 1 hora falando. E aí? Qual a mensagem disso tudo, né? Aí eu prometi, o pessoal me pediu isso, que eu desse uma colinha, que eu resumisse a mensagem para a hora do ritual do Reiju. A mensagem é o seguinte, ó. Todos aqueles que vêm até nós com boas intenções, às vezes a pessoa vem para te enganar, para te matar, para te enganar, para te roubar. Você sai na rua, vem e rouba teu celular. Ele não veio até você com boas intenções. Já vi aí sumir celular. Vem de bicicleta aqui embaixo e leva. Então, todos aqueles que vêm até nós com boas intenções devem ser tratados com gratidão, gentileza e carinho. É nobre saber reconhecer o esforço individual, a amizade, a qualidade alheia e, principalmente, retribuir o carinho e a solidariedade. Devemos ter gratidão no coração. Essa é a colinha Johnny DeCarli, que eu passo para vocês. Ok? Eu não sei se o Paulo Demétrio, estamos com 80 pessoas no grupo, ele é rápido, né? Se ele está no grupo. Ah, Rita botou a fotografia aqui do rapaz, o visitante do ventilador. Foi agora, domingo passado. Aí, a Rita, inclusive, pegou um gato amarelo. Esse gato amarelo ele chama Imperador Meiji, porque tem um M aqui. E o meu sonho era ter um gato amarelo. Esse gato nós resgatamos lá na rua no inverno. Então, vou abrir. Tem um M na cabeça dela? Tem. Ele é grande, né? Sim, ele é enorme. Bom, o grupo está aberto. Paulo Demétrio, não sei se está me ouvindo. O grupo agora dos convidados já colocou, né? Muito grato, ele é rápido. Obrigado, Paulo Demétrio, colocando lá no outro grupo agora. Ah, o Paulo Marques colocou. A Paula Genaro, muito grato. A Paula também foi lá e colocou a figurinha, muito grato. Então é isso, pessoal. O pessoal está agradecendo aqui, ó. Estamos com 80. Vamos ler o poema, né? Vamos ler o poema. Que eu não li o poema ainda. Olha, o poema 30, anota aí. Poema 30, Visitante na Neve. É o mesmo visitante, é o mesmo poema. Só que ele recebeu um visitante. Estava caindo uma nevasca. Temperatura de menos 40 graus e neve caindo, e o cara foi visitar o imperador. Aí ele fez um poema. O outro foi meio-dia no verão. Um ele chamou para ficar do lado da lareira, para pegar um ventinho. Olha esse ventilador aqui. Foi no Japão que eu fiz. Essa fotografia aqui foi tirada no Japão. É um ventilador antigo japonês. Vamos lá, pessoal. Página 212 do livro. Vamos ler. Poema 46, Ventilador. No calor do meio-dia vens visitar-me. Deixa-me, ao menos, pegar o ventilador. Deve ter sido um desse aí que eu mostrei na foto para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Esse ventilador aqui, ó. É uma foto. Rita e eu fomos jantar com a Olivia, nossa marido dela, e o ventilador estava do lado. Era um enfeite. Pois é. Aí vamos lá. Aqui o imperador Meiji faz uso de um ventilador, título do poema, a fim de exaltar a virtude da gratidão. No poema, o imperador, pela presença da frase exclamativa "No calor do meio-dia vens visitar-me", demonstra surpresa ao receber um visitante que enfrentara o desconforto do forte sol e o calor para visitá-lo. Na frase "Deixa-me, ao menos, pegar o ventilador", o imperador, na intenção de retribuir o esforço, demonstra reconhecimento e gratidão.
Em 1882, o imperador já estava vivo, ele morreu em 1912. Durante a era Meiji, ele já era imperador, o alemão Philipp Diel inventou o ventilador moderno de teto como grande novidade. O preço era elevado, o que não permitia que todas as pessoas pudessem comprá-lo. Mas o imperador tinha, né? O Japão, devido à sua posição geográfica, sofre grande influência do mar sobre suas cidades, foi o que você falou, provocando um aumento da umidade relativa do ar. Chega próximo de 100%, tá? No verão, o país é regido pela massa de ar mais quente do mundo. Não existe uma massa de ar mais quente. Por isso que ninguém visita o Japão no verão. Proveniente do Pacífico Norte. A temperatura pode passar direto de 40 graus, permanente, com aquela umidade. Com umidade média de 76%, mas chega a quase 100%. Além de sofrer períodos contínuos de sol relativamente sem chuva. A mensagem implícita no poema é que a nobreza em saber reconhecer o esforço individual, alheio, e retribuir o carinho expressando gratidão. Mikao Sui. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em respeito a 2 dos 5 princípios. Expresse a gratidão e seja gentil com os outros. O mestre Usui deve ter observado que muitos não reconhecem o esforço alheio, ou se reconhecem, na hora de retribuir, o fazem com má vontade ou são ingratos. Todos aqueles que vêm até nós, seja em que situação for, devem ser tratados com gentileza, gratidão, carinho e calor humano, com boas intenções. Né? E aqui eu coloquei essa citação que eu já falei de Jean de la Bruyère, que não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Ok, eu dei uma colinha para vocês. A pergunta é, vocês entenderam? A pessoa veio bem intencionada até você. Você tem que reconhecer o esforço daquela pessoa, né? E reconhecer e expressar. Não adianta fazer o pacote e não entregar. Podemos fazer o reju, pessoal? O pessoal está aqui. Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Carlos Ciampone. Carlos passou mal essa semana. Teve um pico de pressão. É um poema que faz refletir o reconhecimento, realmente. A gratidão, explicar gentileza, exatamente. A TT, creio que com os animais aprendemos tudo sobre gratidão e amor puro. Exatamente. São anjos disfarçados. A Cristina Luz, sexta, vou lanchar com uma amiga que me estendeu a mão em momento sensível da minha vida, a quem sou grata. Muito bacana, tá? Sou muito grata, presença de Johnny Rita em minha caminhada. Já vai caminhar para 30 anos de amizade, hein, Cris? Nós somos muito gratos a você também. Aí a TT colocou aqui a guardiã, que foi resgatada e que virou a sombra dela. A TT, o pessoal todo aqui, muita gente escrevendo, agradecendo e dizendo. Aí a Luciane Tavares colocou um textão aqui, que eu não tenho nem como ler, vou ler depois. Se eu for ler, a gente não acaba a aula, tá, Luciane? Depois você me escreve em privado. Tá bom? Ok. Então, é assim, é entender a mensagem, não é para colocar textões, olha o tamanho do texto. Não é para isso, entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendeu? Senão a gente não acaba a aula. Se a gente for debater aqui, não é se entendeu ou não entendeu. Tá? Eu não li, tá, Luciane? Depois eu vou ler e te dou retorno sobre esse texto. Eu não li o texto. Aí a Cristiane Guzman está agradecendo aqui, André Luiz também, Melo, e a Paula Marques Genaro também está agradecendo aqui, tá? No grupo de apoio.
Ok, então vamos lá, pessoal. Vocês entenderam? Ok, então vamos lá. Vamos fazer o reju de expansão da consciência.